Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Papo de Camelo, podcast que mergulha nas histórias de quem tem feito a diferença no ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo na Camelo, e estou aqui para fazer você refletir sobre temas fundamentais na jornada de criação e desenvolvimento de startups, indo além dessa corrida de unicórnios. Antes que eu esqueça, a partir de julho, 2 edições da Camelo vão ser dedicadas a apresentar cases de startups. Startups que estão entrando no mercado, que estão brigando aí por um espaço entre as competidoras. Então, se você quer ter uma edição da Camelo só para sua startup, acessa o link que está aqui na descrição, respondendo com o máximo de informações sobre o seu negócio. Eu vou analisar e vou combinar com você a melhor forma da gente apresentar a sua startup aqui na Camelo. Então, não deixa para depois, dá uma olhada nesse link que está na descrição, porque isso pode ser uma baita oportunidade para dar visibilidade à sua startup. Agora sim, vamos ao Papo de Camelo, que está incrível! 1, 2, 3, 4. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a gente vai conhecer o Lucas Infante, que é fundador da Food2Save. A gente vai conhecer um pouquinho da história dele. Eu já dei uma olhada, eu sei que tem pontos bem interessantes na história dele. E o que ele está fazendo hoje na Food2Save, como é que ele enxerga esse mercado. Enfim, a gente vai ter uma visão bem bacana desse mercado de food tech, mas também questão de impacto ambiental, questão de redução de desperdício de alimentos, enfim. A gente vai ter uma conversa aqui bem interessante, tanto para quem faz parte do ecossistema de startups e está empreendendo, quanto para quem busca soluções inovadoras que saem um pouco daquele senso comum de negócios digitais. Lucas, obrigado por ter aceito o convite e disponibilizado um tempinho para conversar comigo. E como eu sempre faço, quem é você e como é que você chegou até aqui? Maravilha, Luiz. Prazer conhecê-lo. Obrigado você pelo convite. Super legal. Bom, quem tá aqui falando, né? Quem vos fala aqui, Lucas, brasileiro, pai de uma princesinha de 2 anos e meio, da minha filha, pequenininha. Eu acho que grandes características e marcantes. Eu sou um cara extremamente inconformado com a realidade, com o status quo, né? Eu sempre fui um cara que sempre quis me provocar em relação a como que eu posso mudar o ambiente que eu tô, positivamente, obviamente, né? Como posso gerar valor. E aí a minha paixão por empreender, né? Empreendi já 5 vezes, né? Essa é a minha 6ª jornada, né? Eu vou chamar o faroeste brasileiro, que é empreender no terreno como o Brasil. Mas eu acho que é isso. Vejo a vida, a gente tá aqui de passagem, né? Mas que ela seja intensa, positiva e que deixe legado. Eu acho que é muito isso, é isso que me motiva a estar à frente de onde eu tô hoje na Food2Save. Mas eu acho que essas características são marcantes. Eterno curioso, eterno inquieto, eterno inconformado. Para transformar o que eu posso, o que tiver no meu alcance, e o que não tiver, eu vou buscar impactar de alguma forma. Acho que essa é a melhor definição do que você pode ter do Lucas aqui, ô Luiz. Cara, eu achei muito legal, assim, esse aspecto das experiências empreendedoras que você teve. Como eu disse, eu dei uma olhada antes. E eu vi que você teve algumas experiências no mercado tradicional, né? Com franquias, até de redes de mercados, né? Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho mais como foi essa experiência no mercado tradicional, né? E, obviamente, eu estou perguntando isso porque lá na frente a gente vai puxar um pouco disso para por que agora o mercado digital se tornou o teu foco de empreender, tá? Então conta um pouquinho como é que foi essa experiência no mercado tradicional, o que é que fez você ir para lá, o que é que você aprendeu e, obviamente, o que é que começou a te trazer para o que você faz hoje na Food2Save. Maravilha. Eu acho que antes de falar de empreender negócios, né? A gente fala muito de intraempreendedorismo e fala também da gestão da própria vida, né? Das decisões que a gente toma. E eu desde muito cedo, eu tomei algumas decisões importantes, né? Então, eu literalmente passei, e aí a gente vai falar um pouco no detalhe, mas comecei a trabalhar cedo com meu pai, e aí é onde são os valores, né? Algo que ele prepara você para o mundo, né? A educação que você tem dentro de casa, ela te prepara para o mundo não tá ali te esperando de porta aberta e sorrindo, né? Essa não é a realidade. Então ali foi muito do que eu tenho como os valores, como que eu carrego minha vida até hoje, caráter, como ética, forma de trabalhar, o que eu quero construir, por quê.
e de que forma eu vou fazer isso, né? E essa não nasci em berço de ouro, né? Sempre tive que lutar ali pelo que era meu, né? Então, minha família, graças a Deus, nunca faltou nada. Mas se eu queria algo a mais, eu sabia que eu tinha que me mexer, né? Com 16 anos, eu trabalhei até os 16, né? Desde os 13, eu trabalhei em pai até os 16 anos, sempre ajudando em casa, ele sempre empreendeu. E depois, eu fui trabalhar em shopping, foi uma baita experiência, foi onde eu me descobri na veia comercial. Meu sangue aqui é comercial totalmente, então shopping é a melhor experiência, né? Você não vê o sol, você não vê a luz do dia ali dentro e trabalho o dia inteiro, mas o que eu aprendi ali, né? Que o trabalho, ele traz o benefício, né? Eu tinha um ganho pela minha hora de trabalho e eu conquistava as coisas que eu queria naquela época, na minha idade, muita coisa que muitos amigos não tinham, né? Porque não queriam trabalhar ou porque estavam só focados no estudo e eu tinha que equilibrar os dois. E isso me deu bagagem. Aí depois fui estagiei numa multinacional, depois também fui trainee, trabalhei comercial na área corporativa há quase 6 anos e também empreendi negócio. Tive loja de roupa, tive quiosque, tive depósito de gás. Eu brinco que eu empreendi de A a Z, né? Mas é legal que quando você olha para trás, eu tenho hoje 35 anos, né? Ainda me considero jovem, né? Diante do mercado, mas eu acho legal porque é uma bagagem. Você pega aí 20 anos, desde um trabalho com a sua família até um mundo corporativo, até empreender, o que você extrai ao longo disso? E essa, eu costumo dizer, até brinco, muita gente fala, pô, apaixone-se, né? Você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Não necessariamente, meu amigo, nem tudo que eu fazia, trabalhar de domingo a domingo no shopping, no Natal, quando todo mundo estava com a família, não estava apaixonado pelaquilo, mas eu tinha um objetivo, né? E eu tinha um objetivo que eu falei, dado o momento, quando eu achar que faz sentido, eu vou buscar outras oportunidades melhores. Isso aqui vai ser um trampolim para a minha vida profissional. Então, é assim que eu vejo, né? E aí, claro, por mais que a gente prepare esse terreno para empreender, seja em qual canal for, ele não cai do céu, né? Eu acho que o que o mundo nos prepara e o que a gente tem que estar preparado é para abraçar oportunidades. Eu acho que quem estiver mais preparado para abraçar as oportunidades, aí sim ele vai estar apto para quando ela aparecer. E é isso que eu defino a FutuSave, né? Na minha última jornada empreendedora, até para você falar do empreendedor digital, né? Na minha época, né, não era tão quanto é hoje, né? Obviamente, né, que a gente tem do que é mobile, do que é aplicativo, enfim. Eu nunca na minha vida imaginei, em algum momento, que eu ia empreender, ter um app, né? Um app ali contra o desperdício. Então, o que aconteceu foi que, na ocasião, quando eu enxerguei essa oportunidade, eu me senti preparado e eu falei, eu acho que eu já tenho ferramenta não suficiente, mas talvez a necessária para dar o primeiro passo. Então, no meu último empreendimento, foi no supermercado, foi uma franquia de supermercados fora do Brasil. Então, eu fiquei com essa franquia há praticamente 5 anos, quase 5 anos praticamente. E ali, bom, primeira coisa que foi a primeira vez que eu empreendi com alimentos. Então, aí tem um vínculo muito forte. Primeiro que você está lidando com algo que falta para muita gente no mundo, falta para milhões de pessoas no mundo. Então, aquilo já te gera um incômodo e inconformismo de, bom, eu já tenho uma responsabilidade muito maior do que eu teria em outro negócio que não fala de alimento, de produto de primeira necessidade. Esse é o primeiro ponto. Quando você está do outro lado do balcão, você deixa de exercer a função de pessoa física, de CPF, e tá ali como empresário, também te dói no bolso. Porque jogar comida fora, além de impacto social e ambiental, para mim já é suficiente para estar inconformado, e eu tenho impacto financeiro, né? E aí foi quando, nesse estalo, estando na Europa naquele momento, de falar, puxa, tem uma oportunidade no Brasil, mais uma solução complementar, que seria legal. Então, eu digo que a tecnologia digital, eu sempre gostei do assunto, tá? Sempre fui muito interessado sobre isso e lia o ASP, mas nunca a ponto de falar, bom, vou montar um app, né? Não funciona assim como os livros, né? Na verdade, a ideia tem uma ideia, e uma ideia sem gente para executar, sem pôr a mão na massa, é só uma ideia, um post-it na parede. Então aí eu convidei meu primeiro sócio, falei, temos um plano, vamos fazer isso acontecer. O aplicativo veio muito depois, a ideia veio muito antes e a execução para fazer isso. Que digital caiu de paraquedas ali e eu me sentia preparado para falar, acho que tem um mercado legal e eu estou pronto para isso. 2 aspectos importantes nessa tua jornada. O primeiro, da própria experiência, né, de ter vivido o ambiente empreendedor, ter vivido essa responsabilidade, como você falou, de entender
que os resultados vêm do trabalho e você conectar essa responsabilidade com expectativas, com objetivos, e você se manter disciplinado em algum aspecto dentro daquilo ali. Então acho que esse é um primeiro ponto legal, porque isso reflete muito hoje, talvez, o comportamento empreendedor do Lucas por trás da Food Save. E tem uma outra questão também que eu achei muito legal nessa tua história, que é essa experiência acumulada no mercado que hoje você atua, óbvio, com uma outra proposta, com uma outra responsabilidade nessa grande cadeia de alimentos, vamos dizer assim, mas essa experiência que você teve à frente do negócio mercado, né, do negócio que lida com a compra e venda de alimentos recorrentemente, eu acho que isso de alguma forma também te preparou para esse momento da Food Save, como você falou, né, de entender, óbvio, além dos aspectos ambientais e sociais, mas os aspectos econômicos, tudo aquilo que diz respeito ao ambiente do mercado. E aí o mercado que eu falo, o mercado literalmente físico, e hoje, óbvio, você entra no mercado digital com uma proposta e com um propósito de atuar em cima de talvez um dos grandes problemas legados que a gente traz dessas estruturas do mercado de alimentos que a gente conhece, né? Que é a questão do desperdício, que é a questão da não conscientização histórica que a gente tem com o alimento que a gente não consome ou que a gente literalmente adquire, mas desperdiça até dentro de casa. Então a gente entra num viés que é muito mais cultural do que só técnico. E eu queria entender um pouquinho mais. A motivação já ficou claro do porquê você criar a Food Save, mas eu queria entender um pouquinho mais quais os desafios iniciais de você lançar um produto que mexe com cultura, com comportamento. E quando eu falo cultura, não tô elogiando essa cultura, não. É uma cultura péssima que as pessoas têm de desperdiçar alimentos, e aí de uma forma mais ampla, mas querendo ou não, se torna um aspecto cultural e comportamental. Então, quais os desafios de você entrar num mercado que esse tipo de comportamento está enraizado nas pessoas, para obviamente projetar algum tipo de mudança com soluções tecnológicas? Bom ponto, Luiz. Eu acho que quando a gente olha, né, a gente tem uma trajetória ainda curta, né, mas intensa, de 2 anos, né, a Food Save, mas muito se engana, né, quem escuta e acha que nasce pronto, né, nasce o modelo, nasce pronto, né, a gente fala no mundo das startups do MVP, né, então do produto mínimo viável que a gente tem para executar. Na verdade, a tradução do MVP para mim é RAS. É desbravar no mercado, acreditar, ter muita resiliência e falar, eu vou validar isso até depois eu chegar num Product Market Fit, entender o que eu tenho de mercado, qual é o potencial. Funciona assim, né? Eu não vou chegar com um PowerPoint com o mínimo detalhe. Na verdade, a gente enxerga um problema, eu vejo o tamanho desse problema. Quando você fala de desperdício de alimento, a gente fala no mundo, 750 bilhões de dólares, que é o impacto financeiro, né? Eu tô falando do impacto financeiro porque quando eu vou olhar para um modelo de negócio eu tenho que olhar para o parceiro, para o estabelecimento, né? E é onde ele vê também boa parte do power. E inevitavelmente eu olho para o lado do desperdício de alimentos de uma sociedade, no mundo onde a gente tem mais de 800 milhões de pessoas passando fome. Então quando a gente olha isso, bom, temos um mercado e temos algo a fazer com uma certa urgência. Então, quando a gente começou, Luiz, lá no finalzinho de 2020, ainda era na pandemia, basicamente eu estava preocupado. Bom, qual é o tamanho da dor que eu tenho para resolver, né? Qual é o tamanho do problema que eu tenho e o que eu tenho pensado, né? Uma coisa que eu gosto de fazer é um step de cada vez, um passinho de cada vez. Porque realmente, se eu for ficar olhando lá na frente, né, vou gerar uma bola de neve e não consigo solucionar nada. Então eu estava preocupado com o tamanho da dor que eu ia resolver, qual que era a minha solução, e eu sei que aquilo ia exigir uma série de mudanças, isso, e ainda vai exigir adaptação, né, nesse mercado. E aí a gente foi um passo de cada vez, né? Primeiro, qual é o modelo de negócio e para quem que a gente vai oferecer? Então a ideia, hoje a gente vende que é excedente de produção, produto próximo ao vencimento, ou que não foi consumido ao longo do dia, mas ainda está a consumo. Bom, eu precisava como marketplace, eu precisava entender, bom, esse mundo, o que eu preciso saber? Eu preciso equilibrar a demanda e a oferta, né? E constantemente eu preciso fazer isso. Então, primeiro eu falei, bom,
Se eu gerar demanda e não tiver oferta, vai ser um baita problema, né? Se eu gerar oferta e buscar demanda, o que eu acho mais fácil, o que vai funcionar, né? O que encaixa? É quando a gente fala hoje dos aplicativos Uber da vida, né? Ele, por um lado, ele começou pelo passageiro ou pelo motorista, né? Só para fazer um link aqui. Então, quando a gente fala na FoodSafe lá atrás, eu primeiro tinha que apresentar essa ideia, que para muitos era uma maluquice, né? De chegar para um estabelecimento e falar, poxa, você tem essa dor, eu sei que você tem, porque eu vivi na pele, né? Então, depois da experiência do supermercado, eu sei dessa dor, ela é real, tá? Então, esse fato de se colocar no lugar, isso foi um negócio bem legal. Me deu muito mais segurança a ponto de falar, eu realmente tenho propriedade do que eu tô falando. E aí, a gente foi construindo, né? Tomando muitos nãos na cara, como é natural, e alguns poucos sims. Esses poucos sims, a gente procurou fazer o melhor trabalho possível, acreditar, testar, validar. E aí as coisas foram fluindo, né? Os primeiros consumidores eram familiares, eram amigos de amigos, até tomar uma pequena proporção. A gente nasceu, Luiz, muito legal isso, e a gente tem um baita orgulho disso. Falam que a gente tem que, quanto mais vergonha você tem do seu primeiro protótipo, melhor você tá indo, né? A gente tem uma vergonha, mas ao mesmo tempo a gente tem um orgulho tremendo. A gente nasceu via Instagram, então é a ferramenta que tinha, né? Recurso escasso, a gente criou uma conta, vendia a nossa sacola surpresa lá com o estabelecimento, e os amigos, pedia para os amigos postarem, repostarem, e gerando essa alavanca, né? Esse crescimento de engajamento. Depois, praticamente 4 meses depois, a gente entendeu uma curva de crescimento de lançar um site, porque o app, né? Era uma coisa mais cara, era uma coisa maior, que exigia uma estrutura diferente. Então a gente lançou um website, o investimento foi menor, e já trouxe outra visão pra gente, né? Experiência de compra, experiência de dados, a imagem que a gente queria passar do que era a nossa empresa. E depois que a gente lançou o app. Então o app tem praticamente 1 ano, quer dizer, metade da nossa vida tá com o app, o resto era entre site e aplicativo. Então foi muito de ir construindo um passo de cada vez, assumindo esses riscos, que literalmente é a dor do crescimento. Para mim, eu sempre crescer dói, né? E se você estiver disposto a resolver essas dores, né, entendê-las a fundo, aí você vai dar um passo para frente. Se no primeiro tropeço ali a gente tivesse parado, eu talvez tinha parado no Instagram até hoje, né? Então a gente assume esses riscos, porque acredita. Se realmente os fundadores é uma coisa... Hoje são 4 sócios, né? Eu e mais 3 sócios cofundadores. A primeira coisa que eu falava com eles não era o grau de amizade ou de não amizade, por referência, enfim, como é o caso de alguns, mas a primeira coisa primeiro vocês têm que acreditar, porque para mim é fundamental. Amanhã a gente pode ter 30, 40 ou 300 pessoas. Se nós, como essência, a cultura dessa empresa, a gente acredita, a gente é resiliente, a gente é persistente nesse modelo, aí isso sim vai ser impactante para a construção de time, para a construção da empresa. Mas se não tiver esse brilho nos olhos de vocês, não vai acontecer. Então isso para mim era uma condição, até hoje mas era uma condição fundamental, o skin the game, né? Literalmente eu estar mergulhado ali e a gente acreditar, porque a gente ia cair, ia apanhar e continuar apanhando. Eu já falei bastante sobre relacionamento societário, né? E tive uma experiência enquanto empreendedor, uma relação societária que não foi 100% boa ao longo do processo, mas hoje eu posso dizer que eu aprendi muito com a experiência que eu tive, com aquela estrutura, com aquelas pessoas, com aqueles perfis. E eu acho que é um ponto chave em qualquer startup, né? Quando você começa a construir uma equipe fundadora que tem esse alinhamento de objetivos, claro que a disponibilidade é algo individual, a motivação é algo individual, mas quando você consegue alinhar os objetivos, o porquê cada um está ali dentro, eu acho que a coisa flui muito mais fácil e independente das habilidades técnicas de cada um, até porque muita coisa se aprende ao longo do tempo. Eu acho que esse objetivo comum, eu acho que ele é um ponto-chave. E é bom ouvir isso de você, porque eu vou entrar agora num ponto que, para deixar claro para quem está ouvindo, o que é que a FoodSafe faz, né? Mas eu tinha lido algumas coisas sobre o modelo de negócio de vocês, achei muito bacana essa proposta da sacola surpresa, assim, muito legal a forma que você se relaciona com o mercado, agora o mercado consumidor e não o mercado loja, porque isso também cria uma nova experiência de consumo, né? Não é só
você tecnicamente evitar o desperdício de alimentos, você transforma isso numa nova experiência de consumo. E eu queria que você explicasse um pouquinho mais como é que funciona a Food Save. Hoje, como é que vocês operam, qual benefício vocês entregam para o mercado, loja, a gente já entendeu, que é obviamente a diminuição do desperdício de alimentos, mas que tipo de benefício você entrega na mão de quem está comprando? Até porque, como a gente estava falando, né, vem uma herança de comportamentos que você tem quebrado um pouco para entrar na casa das pessoas de alguma forma com outra proposta de consumo. Então, como é que hoje a Food Save funciona? A Food Save, ela é um marketplace, né? A gente transforma hoje o nosso principal canal é o aplicativo, apesar da gente ter o nosso website, que também permite a compra, né? Então, uma versão web mobile. Mas somos um marketplace e a gente conecta por uma ponta os estabelecimentos do ramo alimentício. Então, a gente conecta padaria, restaurante, supermercado, lanchonete, enfim, inúmeros cafeteria, doceria, inúmeros estabelecimentos do ramo alimentício que possuem o que a gente chama de excedente de produção. Excedente de produção, né, não é um nome tão popular para todos, mas é algo que a gente vem popularizando, porque é um nome muito adequado, muito propício para o que a gente faz. Então, é um produto próximo ao vencimento, né? Então, quando a gente fala o ciclo de vida do alimento, ele está próximo, já estressamos inúmeras possibilidades de venda. Errei na previsão, sazonal, vai para o lixo, a gente antecipa isso, né? Ainda quando está apto e a gente vende. Produto com pequena imperfeição, aí eu posso usar o exemplo de hortifruti, né? Aquela banana um pouquinho, uma manchinha, aquela maçã que tem uma marquinha de unha, aquele produto ele está bom para ser consumido. Se eu vou tirar um mínimo pedaço dele, eu ainda tenho toda o valor nutricional de 90% do produto para ser consumido, ou um bolo que saiu do forno e tinha uma lasquinha e foi rejeitado, né? Eu não preciso desperdiçá-lo por inteiro, porque teve uma pequena falha. E produto que foi produzido ali ao longo do dia e por N fatores sazonais não foi vendido. Só que ele não pode ser consumido no dia seguinte, mas naquele dia ele pode ser consumido. Um exemplo disso são as cafeterias, com salgados, pães de queijo, as esfirras, por exemplo, né? As padarias, produtos perecíveis também nesse caso. A gente conecta esses estabelecimentos que disponibilizam esses excedentes a uma base de usuários através do app que compram esses produtos com descontos que chegam até 70%. E qual que é a beleza do negócio, né? A gente criou um modelo de sacola surpresa. Então, é uma forma que você comentou agora há pouco, né? Como é que a gente lida com uma situação que já existe na sociedade há décadas, há anos, né? A gente traz de uma forma diferente. Aí você falou uma coisa que já me deu uma pílula do que eu ia falar aqui. O nosso papel, a cereja do bolo, é vender o excedente. Mas a construção e a reeducação da sociedade, até efetivamente ter esse consumo do alimento ali para consumo imediato, é o que tem um valor enorme. Por quê? Porque o nosso papel ele é provocativo, né? De gerar curiosidade, de estímulo, para a pessoa falar, puxa, eu vou comprar um produto surpresa de um estabelecimento. Eu só sei se a sacola é salgada, doce ou mista, mas o desconto é legal, eu vou fazer um good deal aqui, vou fazer um negócio bacana, mas deixa eu entender. Então a gente provoca isso, e isso é um fator que estimula os nossos consumidores, os nossos food savers, como a gente chama, a comprarem e aprovarem novos estabelecimentos, ao mesmo tempo que a gente criou um modelo que é o famoso, né, a gente sempre escuta o ganha-ganha, né? Pra mim sempre sei. A gente tem um ganha-mais, é o ganha-ganha-ganha, é o triple win, né? Então ganha todo lado. Por um lado do estabelecimento, o Luiz, ele ia jogar fora aquele produto, né? Ele já considera no preço dele, na quebra, né, no excedente. A gente gera receita incremental, porque eu estou monetizando, o nosso consumidor está monetizando algo que ele já é considerado como perdido. Por outro lado, a gente consegue levar clientes para a loja. Hoje, praticamente 50% das nossas vendas são retiradas no estabelecimento e as outras 50% no modelo de delivery. Então, eu gero fluxo de loja para aquele estabelecimento. No lado da sociedade, dos consumidores, a gente democratiza o acesso ao alimento. Eu adoro isso. Uma das coisas que mais me impactam no nosso papel que a gente tem social, que é diminuir o grau de desigualdade desse país no acesso ao alimento. E aí muita gente confunde isso de resolver o problema da fome, de ser terceiro setor. E é óbvio que eu apoio isso, é óbvio que a gente olha para isso, é óbvio que a gente está atrelado a isso, que é o nosso papel. Mas como no nosso modelo de negócio, e eu gero receita, eu tenho crescimento, emprego pessoas e impacto no sistema, como é que eu faço isso social? Eu diminuo a dificuldade de acesso e o poder de compra do consumidor. Quer dizer, eu aumento o poder de compra, diminuo
né, a questão do acesso. Por quê? Porque as pessoas, hoje no Brasil, hoje a gente tem quase 56% da população na classe C, né? A gente sabe a taxa de juros e como que é a nossa inflação no país. Quando a gente fala então de composição da cesta básica, é chocante, né? Falar de quilo do tomate, né, que teve seus momentos de fama, quilo da cenoura, quilo, enfim, de comidas básicas ali. Então a gente consegue fazer, com 70% que uma pessoa consuma um produto, isso é muito forte. Um produto que talvez pelo poder aquisitivo ela nunca pudesse ter acesso. Ou um estabelecimento que ela falou, puxa, um dia eu gostaria de comer aí essa pizza, mas não tenho R$100 para dar para comprar uma pizza, mas por R$29 eu tenho, né? Então é muito legal isso, é muito bonito, porque as pessoas têm acesso, consomem, ela pode não consumir o mês inteiro, mas uma vez no mês ela vai falar, olha que momento especial, né? Eu ajudo o planeta, eu tenho poder de compra, eu me sinto, né, valorizado, eu tenho acesso, me encaixo, né, nessa sociedade, e ao mesmo tempo a gente gera uma roda que não para de ser movimentada, né? Um movimento completo. E aí o terceiro ponto, que é básico, né, que é o nosso principal, é a gente reduz o desperdício de alimento. A gente já evitou quase 1.500 toneladas de alimentos que fossem parar no lixo, que transformou isso em uma nova refeição, e reduz a emissão de CO2. Num momento quando a gente fala nitidamente que já não é urgente, é emergencial a questão da mudança climática, né? E quando a gente fala de ODS da ONU, e a gente tem 4 vinculados ao nosso modelo, poxa, o terceiro maior responsável no mundo pela emissão de CO2, ou seja, 10% da emissão de CO2 do mundo é proveniente do desperdício de alimento. Veja só a potência que é isso. Quanto que eu desgasto isso e quanto eu estou gerando de emissão de gás na atmosfera. Então, esse modelo, para mim, é o único modelo que funciona. E aí, eu acho legal até o papo de camelo, depois daqui a pouco a gente vai falar muito, que eu falo isso, meu time tá cansado de ouvir isso em todas as reuniões ao entes nossos, e a gente vai falar daqui a pouco, mas é muito legal porque como é que eu gero algo sustentável, como é que eu gero algo de longo prazo, e como é que efetivamente eu gero valor para todo mundo que está envolvido, e não é só balela, não é da conversa da boca para fora, mas como é que realmente eu estou mostrando proposta de valor para todo mundo que está envolvido, entendeu isso? Isso é muito legal, e aí eu acho que você tocou em também pontos muito importantes agora, que é essa questão do acesso aos itens, ao alimento. E quando a gente fala isso, a gente está falando muitas vezes do acesso ao alimento básico. É o FLV, né? O frutas, verduras e legumes. É o acesso ao item básico de uma padaria, de uma lanchonete, que muitas vezes as pessoas simplesmente não conseguem acessar, por mais popular e democrático que pareçam ser esses ambientes, mas na prática não é, né? Eu acho que o trabalho que vocês fazem é muito bacana nesse sentido, né? Como você falou, não é um viés do terceiro setor, não é uma questão da doação, que também seria algo bacana, mas você já entra numa linha de mercado que também faz muito sentido, que é o que você falou, é diminuir a distância social ao acesso a um determinado item de alimento, né, de alimentação. Então eu acho que isso é um ponto-chave. E aí é bacana que você mesmo mencionou a ideia das startups Camelo, porque eu acho que é algo que vai fazer sentido a gente falar um pouquinho agora. Você está falando de uma estrutura operacional que ela é complexa, né? Então, desde a captação de estabelecimentos dispostos a colocar os seus excedentes com essas novas modalidades de venda, né, com novos valores, com um novo fluxo comercial para esse excedente, você também tem a complexidade de captação de pessoas interessadas nessa compra, né? Então, lá no começo você até usou o comparativo com a Uber, que eu acho que se tornou um grande exemplo quando a gente fala de marketplaces, até de serviços, mas também marketplaces de produtos, que é esse equilíbrio entre oferta e demanda. E no teu caso, a gente está falando muito de uma estrutura complexa, que envolvem perfis diferentes, que envolvem fluxos que são que demandam segurança, inclusive alimentar, daquilo que está sendo oferecido. E eu percebi que hoje você já atua em algumas cidades e algumas regiões, né? Principalmente São Paulo, Rio, agora Brasília. E eu queria combinar duas perguntas numa só. A primeira
qual a dificuldade, quais os esforços de escala, né? Até porque quando a gente fala de startup, sempre paira aquela máxima da variável de escala, o que vai fazer o seu negócio se consolidar no mercado. Só que paralelo a essa primeira pergunta, que talvez seja a pergunta padrão, eu quero incrementar com como hoje você projeta esse crescimento sustentável para Food to Save, né? Porque também não adianta você do dia para a noite atender as 27 capitais do Brasil, por exemplo, e não ter uma estrutura financeira que pare de pé, não ter um fluxo de operação que pare de pé. Então, como é que você combina a estratégia de crescimento com a estrutura sustentável para Food to Save? Boa, ótimo ponto, Luiz. Antes de falar de estrutura financeira, lembrar que o nosso modelo, a gente não está vendendo botão, caneca, a gente não está vendendo algo, né? Eu não estou dizendo que é simples, né? Essa venda, mas a gente não está vendendo algo que é um processo claro, né? De sell-in e sell-out ali. Mas a gente está vendendo algo que envolve a reeducação. A gente está envolvendo algo, tá trabalhando com algo que envolve a mudança de hábito, a mudança de pensamento, tanto do empresário quanto do consumidor. E por que eu falo isso? Porque é muito tentador, na minha posição, é muito tentador do time escalar isso para o Brasil. E é o nosso objetivo e é o que a gente está fazendo, no tempo adequado para que o negócio seja sustentável. Por quê? Porque eu simplesmente, ao invés da gente ter quantidade de estabelecimentos, 3, 4 mil estabelecimentos, poderia ter 20, 30. Aí a pergunta que eu faço é, estaríamos aqui? Eu teria feito meu papel de realmente ter grandes nomes que a gente tem da indústria, ter grandes nomes do food service, rede hoteleira, supermercados, do nosso lado? Se a gente tivesse muito preocupado com a escalabilidade antes da consistência, da qualidade, da construção do que é a food safe. Então isso para mim sempre foi essencial. Por quê? Porque eu crescer desenfreadamente, e aí é o link que a gente fala com cash burn absurdo, né? É o mindset de unicórnio, naturalmente. Creio, cresço, depois eu vejo que eu faço. Se layoff, eu faço. Se eu tiver que mudar a estrutura, eu mudo. Se eu tiver que captar mais 300 milhões, eu vou buscar alternativas ali. Com respeito, absolutamente. Respeito. O modelo do Uber que eu citei aí para trazer esse exemplo, é admirável mudar um modelo de negócio do qual a gente estava habituado aos táxis, né? E hoje, quanto por cento da população não tem Uber instalado ali? Não vamos entrar no mérito de como crescer e tal, mas é uma mudança e exige um esforço. Né? A série da história do Uber também é muito interessante, quanto é a dedicação para mudar isso. Então, o que eu quero dizer? No nosso modelo, eu tenho que ter uma linha de cuidado muito maior. Porque, primeiro, eu estou falando de alimentação. Segundo, eu estou falando de produto para consumo imediato. Terceiro, eu estou falando de algo que, infelizmente, né, a sociedade está adaptada, né? Que está adaptado. Essa é a realidade. Está adaptado ao desperdício. O empresário já coloca no preço. O consumidor, né? A grande parte da população que nunca passou fome, não sabe o que é isso. Não entende que jogar uma colherada ou 3 colheres de arroz e feijão no lixo é normal. Essa é a sociedade. Não estou falando só do Brasil. Estou falando no mundo como todo, né? Alguns mais avançados e outros. Então, a preocupação, Luiz, antes de eu pensar em escala, em expansão, tem que pensar qual é o modelo que eu quero escalar e de que forma eu quero escalar. E mais do que isso, quem serão os multiplicadores desse modelo em território nacional? Porque quando eu tenho uma indústria, por exemplo, uma Nestlé, que é uma grande parceira nossa, tem a Nestlé nos apoiando no momento de expansão, olha, entende o nosso modelo, valida o nosso modelo, e é parceira, né, tamanha relevância da Nestlé, por exemplo, da Ambev, que são grandes parceiros estratégicos institucionais, a forma de crescimento é diferente, né? Então, a perspectiva da sociedade em relação a isso, tem algo muito mais sério, né? Tem um cuidado grande em fazer essa educação. Então, esse é o papel. Agora, se eu falo com um mindset de startup, é óbvio, né? Eu tenho veia comercial, como eu falei agora há pouco, né? É muito tentador. É por isso que a gente está em 12 cidades, né? E por que a gente está? Porque a gente entendeu que dentro da nossa estrutura já fazia sentido. Então, para quem está ouvindo, hoje a gente está em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília de capitais, Guarulhos e Campinas, essas são as 5 principais praças em tamanho e volumetria. Então, quando a gente olhou para a Grande São Paulo e olhou para a RNC, região metropolitana, fazia sentido que era próximo. Agora, claro, vamos para o Nordeste, vamos para o Sul, vamos para o Norte, claro, mas já tendo um modelo muito consolidado, que é o que a gente já veio construindo ao longo do tempo. Então, a mentalidade de
de unicórnio e camelo, né? Que muito se fala. Eu sempre fui o adepto de camelo. E eu fiz a brincadeira porque toda reunião eu tenho um slide no All Hands, né? Com toda a empresa. E sempre tem um slide com a figura do camelo, onde eu reforço a mentalidade, como que a gente cresce num cenário, num mercado adverso. A gente tem escassez de recurso, onde a gente tem retração de capital, né? De acesso ao capital, principalmente a gente como startup de venture cap, né? E ao mesmo tempo, a importância do time entender. Tem duas coisas que eu falo muito aqui. Primeiro, fazer o básico bem feito e não necessariamente ele é o mais caro. Na maioria das vezes ele não é o mais caro. E o segundo, valorize cada real da empresa. É cada recurso. Pouco me importa se é a compra de um print para um parceiro, da camiseta para o time ou, enfim, para um software mais sofisticado. A mentalidade da empresa custa caro construir, né? E a gente tem que buscar a melhor solução. Se a melhor solução é a mais cara, ok, por quê? Porque vai trazer entrega. Mas eu sempre bato nessa tecla, porque é dessa forma que a gente cria uma cultura, né? Cria uma cultura de valorização, de construção por recurso, de estressar ao máximo o básico bem feito. Muitas vezes a gente se pega, e eu também, né? Às vezes a gente é muito tentador a gente olhar lá pra frente, ver algo grandioso, e aí eu não tô fazendo o básico, o arroz com feijão ainda. Então, peraí, legal, já fez o arroz com feijão, já tem a base, pronto, então agora eu vou ver o extra, entendeu? Então, é muito de como eu vejo escala e como é a mentalidade de crescer de forma sustentável. Porque se tem uma coisa que para mim é essencial, tá, Luiz? Essa empresa ela só cresce e ela só existe não pela ideia do Lucas, mas pelo time que está junto com a gente construindo isso todos os dias, pelo time que está acreditando. Então, a partir do momento que a gente cria uma cultura, que a gente mostra o que realmente são nossos valores, nossos pilares, e isso transforma esse time numa potência, num time camisa 10, onde a gente cresce, essa é a essência, né? Então, para mim, a opção, e assim, né? Eu sempre gosto de colocar isso, mas eu sempre respeito, né? Ninguém sabe da gestão de cada empresa, da forma que fez, como é a cabeça do founder e tal. O layoff, para mim, as pessoas são os valores mais importantes da empresa, de qualquer outro recurso. Qualquer outra coisa é inquestionável para mim são as pessoas. Então, se realmente eu tiver que olhar para isso, eu vou olhar o que realmente é necessário. Mas meu time vai estar ciente, o time vai entender. A gente aqui é muito transparente, a gente tem clareza dos números, a gente mostra onde quer chegar, a gente define metas e constrói elas juntos, né? Por quê? Porque eu não quero que seja novidade para ninguém se não deu certo. Eu não quero que seja novidade para ninguém que está dando certo, né? Então, isso para mim é crescer com mentalidade sustentável. Isso para mim é ser responsável pelo time, responsável pela empresa e pela proposta de valor que se canta da porta para fora para a sociedade, né? Esse tipo de comportamento eu acho que ele é chave em todo esse cenário de startups que a gente tem discutido hoje, né? Quando a gente fala de escassez de recursos de investimento, quando a gente fala da dificuldade ao acesso a capital, eu tenho falado isso algumas vezes, que no curto prazo, essa mudança de estratégia de investimento, ela é mais favorável para quem investe do que para quem está captando. Porque quem investe passou a ter o poder, vamos dizer assim, de selecionar melhor as suas investidas, de racionalizar mais as suas investidas. Por outro lado, eu acho que esse momento que a gente está vivendo vai impulsionar o surgimento de uma nova geração de empreendedoras e empreendedores com essa cabeça que você colocou agora. Porque todo negócio, seja ele uma padaria, seja ele uma startup, é feito para crescer. Ninguém empreende para não crescer, para ter 2, 3 clientes e estar satisfeito com isso, né? Então você contou a sua história desde quando você trabalhou com seu pai. Com certeza o seu pai tinha cabeça de crescimento. Todo empreendedor e empreendedora quer crescer. O que a gente acabou herdando de uma geração de empreendedoras e empreendedores de startups ali, principalmente 2010 para cá, é uma cabeça de que as pessoas perderam um senso crítico sobre a que custo esse crescimento está acontecendo, né? A gente importou alguns comportamentos que podem funcionar em outros países, em outros lugares. A gente trouxe para cá uma máxima que o fator de sucesso acabou sendo vinculado à quantidade de unicórnios que a gente consegue gerar no país, e a gente começou a deixar gradativamente de lado
o que vai projetar esses negócios no futuro em termos de ganhos próprios, em termos de força própria. E eu acho que esse tipo de comentário que você traz, essa percepção que você coloca enquanto empreendedor, enquanto responsável por uma série de famílias que acreditaram na Food to Save, para estar ali dando o seu melhor, entregando aquilo que sabem fazer para o negócio se desenvolver, essa sua responsabilidade, a forma que você enxerga essas pessoas e, obviamente, a forma que você enxerga o seu negócio, eu acho que ela aponta para uma geração de pessoas que a gente quer ver empreendendo com um senso crítico, racional mais aguçado. E eu acho que isso é muito legal, é bacana ver o quanto vocês se preocupam com essa base, né? Você coloca que tem esse tino comercial e eu sempre gostei de fazer uma comparação nas startups que eu acompanho, que imagina que uma startup é um edifício comercial imaginário, tá? A cabeça do empreendedor é a seguinte: se eu construir um novo andar, eu tenho mais lojas para alugar. Então, quanto mais andares esse meu edifício comercial tem, tecnicamente é melhor. Só que quem é que está olhando para a base daquele prédio? Porque se você construir um andar a mais e a base não aguentar, não é aquele andar que você construiu que cai tudo, né? Então, essa preocupação de equilibrar crescimento com a base, o feijão com arroz, como você falou, eu acho que é fundamental. Lucas, a gente está chegando aqui já no final da nossa conversa, mas eu não queria deixar de perguntar a tua opinião e visão sobre o mercado food tech como um todo, né? Então, a gente está falando, como você até mencionou, que eu achei muito legal, a gente não está falando de um mercado que lida com itens mais simples, né? Um botão, um sapato, ou coisas que são mais simples em termos de manuseio, de transferência entre perfis. A gente está falando de um mercado complexo, mas a gente também está falando de um mercado que está muito em ênfase hoje no que diz respeito a soluções tecnológicas. Então, como é que hoje você enxerga esse mercado food tech? Talvez até expandir um pouco mais para alguns aspectos aí de ESG, porque querendo ou não tem muito impacto ambiental, muito impacto social. Qual é a tua visão sobre isso hoje? Luiz, falando de tecnologia, é inevitável, né? A gente olha, vamos falar para os últimos 5 anos, o quanto foi a ascensão disso, né? A pandemia, né, foi um momento de reflexão para a sociedade, do quanto a sociedade é dependente de coisas básicas, né? Quando a gente se depara com um cenário de guerra mundial, que foi um cenário de guerra triste, como o Covid-19. E aí, a tecnologia, o fato das pessoas estarem ali presas, né, em casa, literalmente ali, e mais adeptas à utilização do celular, de casa, primeiro, ter a informação de forma rápida, ter a informação literalmente na palma da mão, ter poder de escolha, né? Então, o quanto muda do físico para o digital, a gente fala do digital, né? Então, tem essa integração, e nosso modelo é muito isso, né? A interação do físico com o digital. E muito mais do que isso, o nível de exigência do consumidor. Porque dado que o consumidor ele tem acesso, né, a uma base infinita de dados, de relatórios, de acesso, de publicidade, de redes sociais, ele tem muito mais poder, tem muito mais conteúdo, muito mais bagagem para tomar decisão, né? E aí cabe quem está do outro lado de lá, né, apresentando uma solução, um serviço, se reinventar diariamente, né? Então, a ascensão aí especificamente de food tech é muito disso, né? Alguns exemplos que a gente tem tradicionais é isso. Antes a gente olhava o imã na geladeira para pedir uma pizza, hoje é no app, né? Hoje, antes, até então, a gente comprava, nem todo mundo, né, comprava o excedente naquela seção de 80%, 70% no mercado. Ela ainda existe, mas agora a gente tem a Food to Save na palma da mão para você experimentar vários restaurantes e também receber em casa. Você não precisa, talvez você não vá lá e compre. Então, quando a gente fala de mercado de food tech, para mim, é uma das maiores tendências, né? A gente teve um boom de fintechs, né? E agora está num momento um pouco mais sinistro, né? Mais tenebroso ali de fintechs. E a gente vem numa ascensão muito potente de food tech. Porque quando a gente fala de alimentação, a gente não está falando só de acesso ao produto, né? Seja por que tipo de produto e que preço. Mas a gente está falando também de reinventar os produtos, né? Da gente utilizar menos recurso, né, do meio ambiente, né? Da gente inventar a forma de consumir, produzir ali, de distribuir ali. Então a tecnologia, para mim, ela é fundamental
para essa reconstrução de valor da sociedade em relação aos alimentos, né? E até para a indústria, né? Que a indústria ela vem se reinventando. As indústrias, as gigantescas indústrias alimentícias do mundo aí afora, realmente elas têm que se reinventar. E outro ponto que é muito relevante é o quão exigente os consumidores estão, menos mal, ótimo, inclusive, em relação a entender da onde vem aquele produto, seja um aplicativo, seja uma loja, seja uma indústria, e o que acontece para aquele produto chegar até a sua casa. Eu estou falando desde uma camiseta, né? Mas a gente está falando de food tech, desde o hambúrguer que você está comendo, de onde vem aquela carne, de onde é aquele pão, como é o processo. E aí entra no tal ESG, né? Muita gente gosta de falar, é uma onda que só cresce aí, mas que as pessoas entenderam que o ESG não é só uma sigla para pôr no LinkedIn, não é só uma sigla para pôr no relatório de sustentabilidade, mas ela tem um papel muito grande, cada letrinha ali, de como, evidentemente, as empresas atuam em relação a isso. E aí o ponto é, o consumidor ele começou a olhar muito mais a importância de uma comida, de saber, puxa, como é que é a dinâmica das pessoas que trabalham nessa empresa, né? Como é que é a estrutura das pessoas que trabalham? Como pensam os líderes dessa empresa? Qual é a mentalidade dessa empresa? O que ela retribui para a sociedade? Uma empresa que vale bilhões de dólares, como ela retribui? E entre outros menores. Então, o poder e a capacidade do consumidor de ter acesso à informação, de decisões, ser mais criterioso, mais cuidadoso, né, com a escolha, ela faz com que a gente se reinvente sempre. Então, para mim, é vital que isso aconteça, porque a gente está falando de tecnologia, está falando de comida, mas o mundo ainda passa fome. O mundo ainda é desigual pra caramba, a gente tem diferenças gigantescas. Então, quando a gente traz todos esses temas na mesa, ô Luiz, a gente está falando das boas ideias, como é que a mudança da sociedade pode impactar para que a gente pense no mundo, espero eu, e ele vai chegar, que as pessoas não passam fome, que claro, a gente vai ter as diferenças sociais, eu ganho mais, eu ganho menos, isso é natural, mas não tão discrepante a ponto de faltar. Então, a tecnologia para mim é uma forte aliada, ela tem que ser usada da melhor forma, mas ela facilita muito isso, facilita muitíssimo isso, e eu na minha posição eu tenho um papel muito importante no que é bater nessa tecla de que incentivar mais pessoas do nosso meio, né, próximos ao nosso ecossistema, a também pensarem dessa forma, ou colaborarem para um pensamento muito linear em relação ao futuro da alimentação do planeta. Isso que você falou, tem muito dado hoje sobre o quanto esses novos mercados, entre aspas, com os dedos aqui, para as startups, têm sido buscados por mais perfis empreendedores, né? Então, seja o mercado food tech, seja o mercado clean tech ou green tech, como muita gente fala. Então, eu acho que são mercados que têm natureza complexa, mas que startup não tem natureza complexa, né? Então, eu acho que isso tem criado, como eu estava falando, uma geração de empreendedoras e empreendedores um pouco mais conscientes com o próprio negócio, mas também criado um perfil de empreendedores conscientes com o ambiente que estão vivendo, né? Então essa questão da conscientização, não só do mercado, mas a conscientização do perfil que está empreendendo, eu acho que é muito importante. Pensar negócios que vão além do software pelo software, né? Do software de produtividade ou do software de entretenimento. Eu acho que a gente pode usar a nossa capacidade de construção tecnológica para resolver problemas que impactam tanto o presente quanto um futuro num nível muito mais amplo. E eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo, a dinâmica que vocês estão empregando na FoodSafe, de fato é uma referência, precisa ser um case conhecido, as pessoas precisam acessar mais informações sobre o que está sendo construído, óbvio, pela FoodSafe, mas pelas soluções de Food Tech como um todo, para que se motivem a empreender também nesses mercados, né? Então, eu acho que é um posicionamento e uma visão muito bacana. Lucas, gostou do papo? Muito legal, cara. Gostei. Hoje deu para passar de forma completa aí. Eu adoro, sou apaixonado por podcast. Sou consumidor diário de podcast, então, super legal. Obrigado você pelo convite. E se você me permite, eu queria fechar com, na verdade, 2 provocações, né? Fazendo uma linha. Eu acho que o primeiro, eu sou um cara extremamente, tenho o copo meio cheio,
meio vazio e cheio, né? Eu sou do copo transbordando. Eu procuro sempre ver o lado muito positivo. Isso para muita gente é um problema, para mim eu acho muito bom. Eu acho que é o meu perfil, eu não vou mudar. Mas eu acho que o convite para todo mundo que tá ouvindo, antes da gente pensar, pô, esse pãozinho tá mais duro, né? Essa fruta tá um pouquinho mais feinha, né? Essa caixinha tá amassada. Pô, pensa em todo o ecossistema, procura olhar além da sua realidade, né? Da onde você tá na sua casa, na sua família, da criação que você teve. E se faz sentido, né? Interpretar o produto ou julgar o produto daquela forma. E aí eu estendo um pouco disso do que as pessoas olham para um futuro, né, no qual você simplesmente ignora ou se deixa levar do que está acontecendo no ecossistema, do que está acontecendo na sociedade. E é por que eu falo isso? Porque provocar a reeducação, né, quando a gente fala isso é muito forte, é provocar mesmo, né? É provocar o que a gente faz. Porque eu mando uma sacola de padaria que você não sabe o que é, você pode ficar muito feliz, você pode achar que o pãozinho tá um pouquinho mais duro, ou que aquele bolo de cenoura não tá tão fofinho quanto o da sua avó que acabou de sair do forno, né? Mas a partir do momento que você se permite entender o conceito, você se permite experimentar e se permite entender o impacto que você faz na sociedade, tendo essa mudança de pensamento, salvando alimento, e sendo multiplicador disso, realmente você vai repensar 2 vezes antes de avaliar aquela banana mais escurinha que está na sua mesa de casa ou na sua fruteira ali. Então, eu acho que esse é o convite. E para fechar, o Brasil é uma terra fértil de empreendedores e de criatividade, né? A gente não é um país onde sofreu grandes guerras, né? A gente, pelo contrário, a gente é um país abundante em tudo, né? Para ser autodependente, sem necessitar recurso de ninguém, né? Independente total do mundo de recurso. E ao mesmo tempo a gente ainda tem uma mentalidade que para mim é muito inadequada, né? E eu não generalizo nunca, né? Mas que realmente a gente é tudo para ser a potência mundial e suprir o mundo com todos os recursos que a gente tem, não só de criatividade, de cabeça, de inteligência, mas de recurso natural. Então eu acho que para quem escuta, né? Para quem acompanha, todos que eu posso falar, empreender é uma aventura, não é fácil, mas empreender com um propósito, empreender com impacto, empreender por algo que deixe um legado e que realmente você gere algo que você possa retribuir para a sociedade é muito gratificante. É muito gratificante, porque o crescimento ele é doloroso, né? Crescimento financeiro é consequência, sempre será do seu esforço, da sua dedicação, mas quando você tem uma retribuição que vai muito além do valor monetário, cara, realmente é um brilho no olho que não há cheque e nem rodadas de investimento que façam brilhar mais do que isso. E se você ainda tem a capacidade de fazer isso e impactar mais algumas dezenas, centenas, milhares de pessoas, realmente não tem que mudar errado, cara. Então, é só um recado final. Luiz, brigadaço. Super legal bater esse papo contigo. Muito importante tudo isso que você falou, Lucas. Eu acho que ouvir empreendedores falando isso é muito importante, né? Então a gente, quando fala até de comunidades, ecossistemas, a gente aprende que o empreendedor e a empreendedora são de fato os grandes líderes e referências nas comunidades. E eu acho que essa tua fala, essa tua opinião, eu acho que ela reverbera muito do que a gente quer propagar dentro do ecossistema, né? Então, não só de um mercado específico, mas de um comportamento empreendedor mais amplo. Eu que te agradeço, cara, pelo tempo, pela história, pelas opiniões, que eu acho que elas são muito válidas. Reforço para quem ouviu a gente até agora que toda edição do Papo de Camelo também tem uma edição da Camelo News, a newsletter, onde eu coloco conteúdos adicionais, eu coloco todos os links para você acessar tanto o Lucas quanto a Food to Save. Trago mais informações sobre o contexto que a gente conversou aqui e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!